Bom dia, povo de Deus! Quer dizer, bom dia não, porque ainda só estou só eu na live, então estou falando só com quem está no gravado e não sei que hora que você está assistindo. Então, bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos entrando ao vivo também no Facebook. Glória a Deus. E aí, William? Deus seja louvado. Quanto tempo, hein, meu? Saudade, brother. Então, gente, eu vou entrar também aqui no Face. Peraí, deixa eu achar aqui o ao vivo. Pra gente começar o projeto Apocalipse de hoje. E poder, né, então, trazer mais conteúdo aí pra. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Pra vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, aparece meus cartãozinhos no meu quarto. Glória a Deus. Então, estamos ao vivo aí também no Facebook, né? Como todos sabem, Projeto Apocalipse, toda terça-feira da manhã, 6 horas da manhã. Estamos no. Eu acho que é o oitavo Projeto Apocalipse, gente. Eu não lembro certo. Mas começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu te peço que tu nos ilumine para que essa live seja feita conforme a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos começar com o Projeto Apocalipse para quem quer evangelizar na internet. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que se você não segue ainda a gente nos canais, ô William, se tu não segue a gente ainda no YouTube, no Facebook, vai lá, porque não é só aqui no Instagram que a gente tem conteúdo, tá bom? Todo dia a gente tem conteúdo novo, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook. Tô tentando colocar no Twitter também, tô tentando colocar no TikTok. TikTok eu ainda não aprendi a mexer muito, e meu celular não tá com muito recurso pra usar ainda. Mas, glória a Deus. Então, a gente vai fazendo conforme a gente vai adquirindo conhecimento, né? Também a gente tem que se puxar, claro, mas não adianta querer fazer mais do que a gente consegue, né? Glória a Deus. Certo, gente? Então, semana passada, se tu tiver alguma dúvida, sempre lembra de colocar aqui embaixo, tá? Nos comentários, enfim, onde tu estiver assistindo no YouTube ou alguma coisa assim, coloca nos comentários tuas dúvidas para que a gente possa evangelizar junto, gente. O pessoal vem me perguntar as coisas e isso é muito bom, porque daí começa a me dar ideia para mim poder ajudar vocês a também fazerem o conteúdo de vocês, criarem o conteúdo de vocês, ou enfim, qualquer outra coisa que vocês queiram fazer, certo? Hoje é dia 31 de março, agora são 6 horas e 35 minutos. Então, vamos começar aqui. Eu vou pegar aqui minhas anotações para a gente começar a falar então sobre o assunto de hoje, que é como eu produzo o meu conteúdo. Ontem eu fiz um post dizendo, né, como criar o seu conteúdo. Eu não posso, eu me espreguiçando aqui. Eu não posso, gente, falar como é que cria conteúdo com conteúdo de outras pessoas. Eu só posso dizer como cria conteúdo através do meu conteúdo, daquilo que eu faço, né? Então, por isso que eu vou falar como eu produzo o meu conteúdo. Semana passada eu falei como eu tirava o conteúdo da cartola, né? Então, era a parte de como eu produzo o conteúdo, mas como eu tirava ele da chapeleta aí, né? Como é que ele surgia, da onde surgia então o conteúdo. Como funciona? Semana passada eu expliquei isso, não consegui salvar a live de semana passada para colocar aqui no YouTube, enfim, partilhar com vocês e tudo mais. Mas quem quiser assistir a live de semana passada, ela tá no Facebook, então é só acessar o Facebook que a gente consegue, que tu consegue ter acesso à live de como eu tenho as ideias do conteúdo, como ter ideia, né, para conteúdo e tudo mais. Então você pode acessar aquela live para assistir, certo? Lembrando que se é a primeira vez que você está aqui, você coloca novo nos comentários para mim saber quem que é novo, porque eu adoro saber quem que é novo. E se você não é novo, se você já está há mais tempo, se você é um evangelizador, coloca aí hashtag evangelizador para mim saber também se você já assistiu algum vídeo no canal, se você conhece o canal já há mais tempo, enfim, tanto aqui no Instagram, quanto aqui no Facebook, quanto no YouTube, enfim, onde for, para que a gente possa fazer conforme para mim,
que eu possa saber como é que tá sendo o canal, enfim, como é que tá indo as coisas, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre, como eu falei pra vocês, depois de pronto, depois de eu ter bolado o conteúdo, depois de eu ter descobrido aquilo, descoberto, né, aquilo que eu quero falar pro povo, para quem quer evangelizar, como é que eu faço então para elaborar, digamos assim, o conteúdo? Como é que eu penso o conteúdo, gente? Para começar, teve um vídeo que eu falei pra vocês da questão do Sansão e do Davi, né? Pra mim fazer o Sansão, que é a live, né, que eu faço toda terça-feira às 6h30 da manhã, pra gente fazer o Sansão, eu sempre penso em algum conteúdo mais elaborado, mais denso, para conseguir partilhar com vocês. Porque eu não quero chegar aqui e partilhar um conteúdo que seja sempre tipo uma coisa simplesinha, que não ajude muito e que não produza alguma coisa que realmente cause uma transformação. Então, existe o Sansão, que é aquele vídeo mais comprido e maior, que você pode fazer, e é assim que eu faço. Eu tenho o Sansão e tenho o Davi. O Davi é aquele vídeo pequenininho que eu posto todos os dias na minha rede social, e o Sansão eu faço uma vez por semana, para que a gente possa evangelizar de uma maneira mais parruda, mais forte, digamos assim, né? Então, como é que eu preparo, como é que eu elaboro? E a primeira coisa que eu até estava me lembrando, assim, que eu acho que é muito interessante a gente entender é essa questão de como o nosso cérebro funciona. Você já foi e saiu alguma vez pelo centro da sua cidade ou foi no shopping e você não queria comprar nada, mas passando pela frente de uma loja, passando em algum lugar, você viu alguma coisa e mesmo que você não tivesse dinheiro, você comprou no cartão de crédito ou comprou não podendo comprar talvez aquilo ali? Normalmente isso acontece mais para as mulheres, né? Mas nós homens também acontece isso de vez em quando. Muitas vezes a gente, na verdade, não quer fazer alguma coisa, a gente acaba fazendo, que nem um pecado, digamos assim. Ó, a Tamires chegando aí no Instagram também, seja bem-vinda, Tamires. Então, pensando assim, digamos um pecado, né? Às vezes a gente não quer cometer aquele pecado, a gente sabe que é errado cometer aquele pecado, a gente não quer, a gente sabe que tem que ir por outro caminho, mas quando a gente vê, a gente acaba cometendo. Você já viu isso acontecer com você alguma vez? É claro que já, né, gente? A gente ó, o André Luiz também tá no Facebook aí. Seja bem-vindo, André Luiz. Glória a Deus. Eu não vi quem que é a outra pessoa que entrou ali. Glória a Deus, estamos junto aí. Então, deixa eu voltar para o assunto. Então, às vezes acontece alguma coisa que a gente está caminhando por algum caminho e a gente sabe que o outro caminho é errado, a gente sabe que a gente não quer fazer, a gente não quer ir por aquele caminho ali, mas às vezes a gente acaba se perdendo e acabamos dando uma, digamos, um passo nesse caminho errado. Por que será que acontece isso com a gente? Por que a gente não consegue então fazer aquilo que para nós parece ser tão simples? Nossa, se isso é errado eu não quero fazer, se isso é certo eu quero fazer, vou só pelo caminho certo. Por que será que é tão difícil? Pensando nisso é que eu trouxe o conteúdo para que a gente pudesse então evangelizar de fato, né? Por quê? Por que eu dei esse exemplo, gente? Porque o nosso cérebro, ele é muito interessante. Que nem os animais, eles não têm o lado racional, que é isso que faz a gente entender aquilo que é certo e errado. Os animais não têm. Nós, seres humanos, nós temos o racional, o entendimento racional, né? Onde o nosso cérebro consegue perceber, nossa, isso é bom, isso é ruim. Se eu tenho R$ 1.200 na minha conta do banco e eu quero comprar uma coisa de R$ 1.400, eu sei que eu não tenho dinheiro. O meu cérebro racional é aquele que sabe disso. Ele lembra, nossa, na minha conta do banco tem R$ 1.200, mas esse telefone que eu quero comprar é 1.400, não dá dinheiro. Mas o que acontece que de vez em quando a gente acaba comprando o telefone que é R$ 1.400, mesmo a gente tendo R$ 1.200 só na conta. Por quê? Porque o nosso cérebro também tem uma parte que é a parte, digamos assim, não é a parte lógica, mas é a parte irracional. Ela não é uma parte que pensa como a outra parte. Então, nosso cérebro é dividido em duas partes, onde uma parte é racional e a outra parte ela é, digamos assim, uma parte irracional.
é uma parte que a gente não consegue ter o controle sobre ela e, na verdade, sobre aquilo que a gente está pensando. Então é muito interessante porque quando a gente consegue entender isso na nossa mente, a gente consegue ver os nossos pensamentos de várias formas, né? As atitudes que a gente toma de várias formas. E por vezes a gente consegue então, trabalhando nesse sentido, a gente consegue então ajudar para que o nosso cérebro consiga caminhar pelo caminho certo. E isso é muito interessante porque a gente vai ver na vida dos santos. Os santos trabalham muito as virtudes, e as virtudes controlam essa nossa parte que é irracional, né? A gente chama de neocórtex, né? A ciência chama de neocórtex, essa parte do cérebro que é a parte mais irracional. A gente não tem uma parte direcionada. Então os santos têm esse carinho, digamos assim, pelas virtudes. E são as virtudes que nos auxiliam a estarmos, né, caminhando no caminho da santidade, enfim, e do correto, né? De caminhar no caminho certo. E como a gente faz isso, gente? A primeira coisa para falar para vocês, né, depois de eu produzir meu conteúdo, o que eu faço, né? Depois de eu ter a ideia do conteúdo, o que eu faço? É fazer uma coisa que é muito interessante, para que o meu lado irracional do cérebro consiga me ajudar a fazer aquilo que eu quero fazer. Como é que eu faço para o meu cérebro, para o meu lado irracional do cérebro, vir querer fazer aquilo que não é lógico para ele, aquilo que não é certo para ele? O lógico, o lado racional, ele consegue pensar que 1.200 não dá para comprar um celular de 1.400, então eu consigo agir assim. Mas como é que eu faço pro meu outra parte do cérebro, aquela que é da vontade? Nossa, mas eu preciso. Nossa, mas meu amigo tem um telefone que é melhor que o meu. Nossa, mas o meu telefone tá meio lentinho. Eu ainda demoro muito para fazer as coisas. E começa então aquele outro lado do cérebro te dar desculpa que tu acaba tomando essa atitude. Como é que tu faz pro teu lado do cérebro partir para aquela parte boa, digamos assim, né? Para ela fazer aquela parte que tu, na verdade, quer. Tu começa a tomar algumas atitudes, porque tu sabe que o lado irracional, ele não é um lado que tu consegue controlar ele, ou seja, tu tem essas nuances como 1.200 para 1.400. Tu tem que trabalhar de um jeito mais irracional. Como assim? O que eu faço então para o meu conteúdo, para mim conseguir colocar o meu conteúdo para trazer para vocês, para falar para vocês? A primeira coisa, gente, depois de ter a ideia, é colocar o conteúdo no papel. Porque a partir dali, além do teu cérebro racional estar pensando, vamos sempre trabalhar com essa questão do irracional com o racional, tá, gente? Além do teu cérebro racional estar pensando, nossa, eu sei esse conteúdo, eu sei aquilo lá, quando tu coloca, escreve aquilo ali no papel, o que acontece? A tua parte que não é racional do cérebro começa então a pensar naquilo ali, ela começa a trabalhar naquilo ali. Então você coloca no papel. Por isso que muitas das coisas, gente, é importante a gente colocar no papel. E a gente coloca no papel, na verdade, né? Quando a gente vai comprar uma casa, a gente tem um contrato onde está todas as cláusulas lá escritas no papel. A gente assina no final daquele contrato dizendo que a gente está concordando, ou seja, a gente está dizendo para o nosso cérebro que a gente está colocando para fora aquilo ali. A gente está expondo, a gente está colocando a nossa assinatura. Então aquilo ali confirma aquilo que a gente quer fazer. E quando a gente, digamos que eu quero desistir de uma compra, né? Como é que funciona? Eu comprei um terreno, sei lá, e quero desistir da compra de um terreno. O que faz? Tu vai ter aquele contrato com um monte de cláusula e aquilo outro. O teu cérebro já vai trabalhar pensando assim, nossa, eu não vou me preocupar, né? O cérebro racional já vai pensar assim, nossa, eu vou ter que ir lá no fórum, vou ter que abrir um processo, fazer isso, aquilo, outro e tal. Então, tu começa a fazer com que o teu cérebro possa te ajudar a fazer algumas coisas. E com isso, né, fica mais fácil da gente trazer então o nosso conteúdo para o nosso público. Como eu quero ajudar vocês a evangelizarem, então para mim trazer o meu conteúdo para vocês, eu sei que eu tenho que tomar algumas atitudes, como essa, de colocar no papel. Um casamento, gente. O casamento ele é feito quando eles assinam lá o papel,
né? Tanto no jurídico quanto na igreja. Na igreja todo mundo assina, os padrinhos também assinam. Então, além da bênção do padre, está lá no papel, está lá dizendo, ó, tal dia, tal hora, foi feito tal coisa e tal, tá anotado. Por isso que muita gente usa agenda. Por quê? Porque a agenda consegue fazer com que a gente traga para fora e não fique só dentro do nosso pensamento aquilo que é importante pra gente. Digamos que eu tenho uma reunião às 2 horas da tarde. Se tu bota na tua agenda lá que tem a reunião às 2 horas da tarde, até o teu lado irracional do cérebro, o neocórtex, ele vai começar a te dizer, né, vai trabalhar para te lembrar daquela reunião. Então fica muito mais fácil da gente tomar várias atitudes através de simplesmente colocar as coisas no papel. E quando eu falo colocar as coisas no papel, gente, não precisa ser no papel especificamente, pegar um papel e escrever, né? Eu uso muito, né? Tanto é que eu escrevo, lá tem as coisinhas que eu escrevo, eu boto no papel e coloco na parede. Mas, tanto aqui também tem, pra quem tá no Facebook, tá aqui do lado, ó. Quanto mais a gente tem para externar, né? Não digo no papel, papel mesmo, mas digamos assim, que nem eu uso muito o celular, eu uso notas do celular, do computador, enfim, para anotar todas as coisas que são importantes, como a live que eu faço para vocês, que nem quando eu penso na live, que nem eu já pensei na live da próxima semana. Semana passada a gente começou o conteúdo de como eu produzo meu conteúdo e semana passada era como eu tirava o conteúdo da cartola. Agora, né? Agora eu quero falar para vocês como é que eu preparo então o conteúdo para trazer para vocês. Essa questão de como tiro o conteúdo da cartola, como eu preparo o conteúdo, como eu trago conteúdo para vocês, são 3 lives que eu fiz em 3 partes para conseguir passar para vocês, não ficar muito maçante também falar muita coisa junto. Mas eu preciso então colocar no papel, eu preciso escrever, eu preciso externar, que nem aqui eu falo com o pessoal aqui no Facebook, mas na mesma tela, no caso que eu falo com o pessoal no Facebook, eu tenho anotado tudo, item por item, aquilo que eu vou falar para vocês, aquilo que eu vou escrever para vocês. Por que que tem que trazer para o papel? Porque fica mais fácil de você externar. O seu cérebro começa a trabalhar, a parte racional trabalha quando você está ali, pensando naquilo, e às vezes você fica um tempão pensando naquilo. Foi uma das coisas que eu ainda falei na outra live, né? Às vezes a gente fica pensando naquilo o tempo todo e não vem ideia, mas o irracional, ele trabalha diferente. Às vezes quando tu tá lá, sei lá, no banho, fazendo alguma coisa, simplesmente por você ter externado aquilo ali, colocado num papel, o seu irracional começa então a trabalhar naquilo ali. Num banho surge uma ideia. Nossa, eu podia falar sobre isso e aquilo. Eu podia falar sobre aquilo outro. Então isso fica muito evidente para você e fica muito mais fácil de você trazer o conteúdo, de você conseguir produzir o conteúdo, de você conseguir, enfim, identar e tudo mais. Então tudo o que está no papel você consegue perceber que é importante. Tudo que está no papel é importante. E quando você tiver uma atitude que você não sabe por que você teve, como o nosso pecado, né? Que às vezes a gente não sabe por que a gente comete aquele pecado que a gente sabe que é errado, que a gente não quer cometer, é porque talvez a gente ainda não consegue dominar a nossa parte irracional do cérebro e a gente acaba então cometendo aquilo ali. Mas, como luz disso, né, para auxiliar nisso, a gente tem a vida dos santos e a vivência das virtudes no Catecismo da Igreja Católica. 1825 é o número, se eu não me engano, no Catecismo até eu acho que eu tenho aberto aqui. 1829, ó. 1829, a vivência das virtudes, então que a gente possa melhorar as nossas virtudes para conseguir então o quê? Fazer com que a nossa parte irracional do cérebro possa trabalhar com a gente, estar junto com a gente naquilo que a gente quer fazer, né? Se torna mais fácil de fazer as coisas. Se torna mais fácil de você produzir um conteúdo, se torna mais fácil de você tomar algumas atitudes, porque o seu cérebro começa a trabalhar com você, certo? Então, muito importante que você faça isso, coloque no papel, escreva no papel, ou enfim, nas notas no celular. Simplesmente o fato de você tirar da sua cabeça e colocar em outro lugar e deixar aquilo ali faz com que a parte racional do cérebro te ajude. E depois disso, como é que você faz, gente? Você já pensou assim? Mas então eu nunca vou comprar um celular novo?
Jason falou antes, né, que se tem 1.200 na conta, não compra um celular de 1.400. Mas então eu nunca vou comprar um celular novo, porque eu não tenho 1.400 na conta? E é aí que vem a outra parte, onde a gente precisa elaborar as nossas ideias, programar as coisas, para que tudo se encaixe, para que tudo fique perfeito, digamos assim, para que tudo se organize. Como é que você faz para que tomar a atitude correta e fazer a atitude certa, mesmo talvez quando você não tenha a possibilidade de fazer a coisa certa, como não tem R$ 1.400 para comprar um celular? Como é que você faz? O que eu penso, gente? No nosso conteúdo, a gente precisa então começar a trabalhar sobre ele, né? Pensar nele, coloca ele no papel. Digamos assim, eu pensei em fazer a live para vocês sobre como eu produzo meu conteúdo e dividi em 3 partes para ficar mais fácil para vocês. Quando eu falei que queria fazer sobre como eu tiro o meu conteúdo da cartola, né? Como eu tiro ele, tenho a ideia. Agora eu estou falando de como eu produzo. Quando eu falei disso, me começam a surgir várias ideias na cabeça, começam a me surgir várias coisas que eu posso falar para vocês, enfim. E isso é muito importante, que além dessas questões que você digo, além dessas questões que vêm para você como ideia para fazer o seu conteúdo, você deve trabalhar com o seu cérebro para que ele possa te ajudar nisso. Como assim? Você vai tirar um tempo, vai sentar e vai fazer um brainstorm, né? O que é o brainstorm? Você vai fazer uma tempestade de ideias, chuva de, de ideias, chuva de pensamentos. O que é isso? Você coloca aquele título lá no seu material, nas suas notas, enfim, no seu papel, e você começa a pensar tudo que remete àquele assunto. Às vezes vai ser um pouco difícil e às vezes vai ser um pouco mais fácil. Você começa então a anotar e colocar aquilo que remete ao seu conteúdo. Você começa a colocar aquilo ali então. Digamos, quero produzir meu conteúdo. O que eu vou falar? Eu vou falar para o pessoal sobre anotar no papel. Vou falar para o pessoal sobre o brainstorm. Vou falar para o pessoal sobre o ranking. Vou falar pro pessoal sobre uma história. Vou falar pro pessoal, entendeu? Você vai identando coisas que têm a ver com o seu conteúdo. Mas eu vou falar pro pessoal sobre o celular. Vou falar pro pessoal sobre o pecado. Vou falar pro pessoal sobre as virtudes. Então você vai colocando essas palavras. Coloca aquela palavra que é chave no centro. Digamos assim, como eu crio meu conteúdo, coloca no centro. E daí coloca assim, eu crio com o Instagram, eu crio com o Canva, eu crio com o YouTube, eu uso as notas, eu escrevo no papel, eu não sei o que. Então você começa a fazer uma tempestade de ideias e começa a colocar tudo, pontuar tudo, para que você possa então ter um entendimento maior daquilo. Porque muitas vezes, gente, a gente faz tão automático algumas coisas que a gente não consegue se deparar com aquelas coisas que a gente sabe que a gente consegue fazer. Digamos assim, às vezes se você não para pensar naquele determinado assunto, você nem sabe que você está fazendo algo ou que poderia fazer algo porque simplesmente você não parou para pensar sobre aquilo lá. Então a tempestade de ideias ela auxilia, porque depois que tu coloca um dos assuntos na folha, no papel, tu olha para aquela palavra e tu começa a pensar em outras coisas que te lembram aquilo ali. Mas para mim criar, produzir meu conteúdo, roteirizar meu conteúdo, escrever meu conteúdo direitinho para mim conseguir postar nas redes sociais, primeiro eu tenho que ter a ideia do conteúdo. Então por isso que teve a outra live. Depois de feito, eu vou ter que postar isso nas redes sociais, então por isso que vai ter que ter outra live. Entende? A gente precisa colocar no papel, porque se a gente não coloca, começa a ficar sem entender. E por isso que tem a tempestade de ideias. A gente precisa colocar tudo aquilo que a gente tem de ideia para que fique mais fácil da gente digerir aquele conteúdo e também se a gente consegue digerir, fica mais fácil do nosso público conseguir digerir. Então, se a gente quer evangelizar nas redes sociais, a gente precisa fazer algumas coisas que vão ajudar o nosso público a entender aquilo que a gente está fazendo, a entender aquilo que a gente quer levar para eles. Por isso que
Você coloca no papel e faz um brainstorm para saber aquilo que você sabe sobre aquilo, aquilo que você tem entendimento sobre aquilo para trazer para o povo, certo? É mais ou menos, gente, assim, é mais ou menos a mesma coisa para mim preparar uma pregação. Digamos que eu vou pregar, ou sei lá, uma palestra. Às vezes eu vou preparar uma palestra, uma pregação, alguma coisa. O que eu faço? Eu separo assim. Primeira coisa, eu coloco aquilo, digamos que é uma pregação, coloco aquilo que me passaram no papel. Meu cérebro já vai pensando naquilo. Às vezes não é nem no, não é, gente, no dia eu coloco no papel e já começo a pensar, não, coloco no papel, não, tá aí. Dia tal, tenho essa palestra, dia tal, tenho essa pregação, coloco no papel, é esse tema, é isso aqui que é pra mim usar e tal. E fica lá. Depois, com o tempo, surge uma ideia, vou lá e coloco. Isso aqui também é importante colocar, vou lá e coloco. E a partir disso, a gente começa então a ter muita coisa para auxiliar e a gente começa a ter que fazer o quê? A ranquear. Como assim? É isso que eu falei para você antes do ranking. Depois de você ter feito esse brainstorm, ter colocado tudo em ordem, digamos assim, eu não posso comprar aquele celular de 1.400 porque eu tenho a conta de luz, eu tenho a conta de água, eu tenho o aluguel, e daí não vai dar para comprar esse celular de 1.400. Mas como é que eu faço então para conseguir comprar esse celular? Eu posso cancelar a minha Netflix. Se eu cancelar a minha Netflix, já vai ajudar com R$ 20 para mim comprar meu celular, mas é muito pouco ainda. Eu sei que esse mês eu paro de pagar meu tênis, que eu paguei R$ 300 em 3 vezes de R$ 100. Então, R$ 100 a menos, já vai ajudar, entende? A partir disso você vai ranquear aquilo que é mais importante você fazer para que você consiga tomar aquela atitude que é correta. Lembra que eu falei que o nosso cérebro é dividido em duas partes, que a gente consegue fazer aquilo ali, né? Tem a parte racional e a parte racional. Então você começa a fazer com que a sua parte racional comece a trabalhar naquilo para que você possa trazer o conteúdo com mais facilidade. Por quê? Porque se você faz um ranking dessas questões, tudo aquilo que você trouxe de ideia para produzir o seu conteúdo, e faz um ranking para colocar em ordem aquilo ali, o que acontece? Acontece que você vai saber o que é mais importante e você vai conseguir trazer por ordem então para as pessoas. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu tenho que falar para eles que tem que encontrar uma história. Depois eu tenho que dizer para eles como é que funciona o nosso cérebro para que eles consigam entender o porquê fazer. Depois, eu preciso explicar para eles que eles precisam colocar no papel. Depois, eu preciso explicar para eles que eles têm que fazer um brainstorm, para além de colocar no papel, ter mais ideias sobre aquilo. E depois eles precisam ranquear. Tá entendendo que tudo vai criando um nexo, você vai costurando isso no seu conteúdo para conseguir então trazer um conteúdo que seja de fácil aceitação e que seja bem explicativo e bem de fácil que a pessoa consiga digerir facilmente, né? Que seja fácil para ela para entrar dentro do coração dela e do pensamento. Então, por isso que é importante. Depois de você ter tido toda aquela tempestade de ideias, ranqueia, coloca aquilo que é mais importante. Normalmente, quando eu faço uma tempestade de ideias, eu coloco a palavra no centro. Digamos que eu quero fazer alguma coisa aqui. Eu coloco a palavra no centro, evangelizar. O que eu faço? Evangelizar. Minha letra não é bonita, mas tudo bem. Evangelizar. O que eu faço? Faltou usar. Evangelizar. Evangelizar. Começa a colocar do lado, então, as palavras. Coloca ali, Cristo, Jesus. Isso é a tempestade de ideias, né? Começa a colocar Deus. Mas eu quero falar sobre evangelização nas redes sociais. Então é YouTube. E assim vai indo. Eu vou colocando tudo aquilo que eu acho importante na minha tempestade de ideias. E depois eu vou ranquear o que
despertador das 7 horas agora. Não era pra ter despertado, até tinha desligado, não sei por que que despertou, mas tudo bem. Por que que é importante eu fazer isso? Porque depois eu vou ranquear o que que é mais importante aqui. Ah, o mais importante de evangelizar nas redes sociais, aqui na verdade, é que tem o YouTube. Então a primeira coisa que eu marquei ali é o YouTube. Então vai ranqueando depois vem o 2, depois vem o 3, depois vem o 4, e assim vai indo. E quando você começa a fazer isso, você começa a perceber que tem coisas que você não deveria falar. Tem coisas que vão fugir do assunto e não precisa, então, trazer para o povo. E você vai pegar e vai deixar fora. Por quê? Porque vai te auxiliar a trazer um conteúdo mais direto e mais preciso para aqueles que estão te assistindo. Depois de fazer tudo isso, você vai ter mais ou menos um roteiro. Você vai ter mais ou menos um roteiro, né? Você vai ter meio que roteirizado, é assim que eu chamo. Roteirizado tudo aquilo que você quer falar. E aí o seu cérebro já vai estar muito pronto para fazer isso. Gente, claro que requer tempo, tá? Não é uma coisa que do nada vai acontecer. Ah, Jason, quanto tempo tu leva para fazer, para produzir o teu conteúdo? Depende, gente. Tem vezes, depende de como é que tá a minha, as ideias, depende de como é que tá as perguntas do pessoal. Se o pessoal não pergunta muito, se você não pergunta muito qual a sua dúvida, eu não tenho muito como, né, tirar coisa assim do nada na minha cabeça. Então eu tenho que parar, tenho que pensar, né? Por isso que é bom você perguntar. Mas se você não pergunta, como é que fica? Como é que fica essa questão pra mim fazer o conteúdo? Mais ou menos, gente, quando eu comecei, eu demorava mais ou menos em torno de 5 horas para fazer o conteúdo. Como assim 5 horas? Nossa, muito tempo. Não, pensa assim, gente. Eu tinha que pensar, na verdade, como que eu ia falar com o propósito do canal, né? Porque não adianta eu chegar aqui pra vocês e falar uma coisa e depois na outra semana chegar e falar outra, totalmente inversamente daquilo que eu falava. Então tem que ser na mesma linha, tem que ser no mesmo caminho, né? Primeiro vídeo foi lá eu contando a minha história, que queria ajudar as pessoas a evangelizarem nas redes sociais. E como que eu vou fazer para que isso dê certo, né? Então daí já começa. Para mim produzir o conteúdo, mas pensa, eu produzo um conteúdo desses por semana. Então são 5 horas por semana, isso é pouco tempo, né? 5 horas a gente consegue tirar num dia. Digamos que é um domingo, tu consegue tirar 5 horas do teu dia para produzir conteúdo. Ah, Jason, mas eu não tenho tempo. Então paciência, tudo bem, né? Não tem problema. Não tem problema. Não, tem gente que não demora tanto, tá? Eu que nem agora, pra mim fazer minhas lives, eu consigo produzir o conteúdo em, sei lá, essa live aqui, eu produzi as 3 lives em mais ou menos 30 minutos. As 3 lives, gente, em 30 minutos. O que que eu paro pra fazer depois? Cada uma das lives eu paro pra fazer a tempestade de ideias, pra roteirizar o conteúdo e colocar o conteúdo em ordem para conseguir trazer para vocês. Mas então hoje já está bem mais rápido eu produzir conteúdo. Já consigo fazer bem mais tranquilamente. Porque o nosso cérebro ele começa então a trabalhar nisso até quando a gente não está fazendo isso, porque a gente sabe, terça-feira, às 6h30 da manhã tem o Projeto Apocalipse. Então eu tenho que ter conteúdo para o Projeto Apocalipse. Entendeu? Por isso que é importante a gente ranquear. Vai ficar muito fácil da gente conseguir trazer esse conteúdo para o povo e conseguir auxiliar, certo? Então você cria um ranking das coisas que você tem, tem feito ali na brainstorm, certo? Outra coisa que, gente, que é muito importante, e isso é uma das coisas que é mais importante, mas eu contei só agora por quê? Porque se eu conto isso antes, você não entender, né? Primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente for trazer o nosso conteúdo para o público é o quê? É contar uma história. Contar uma história. E quando eu digo contar uma história, agora, eu digo que como você fez o seu brainstorm, já sabe o que você vai falar, já tem a ideia de como é que vai ser o roteiro daquilo que você vai falar,
você precisa então encontrar uma história. Como assim encontrar uma história? Gente, você lembra que Jesus Cristo, quando ele ia ensinar alguma coisa que era importante, ele contava uma parábola? Normalmente, quando ele queria falar do reino de Deus, ele falava de uma parábola. O reino dos céus é semelhante a um vinhateiro que tinha sua vinha e não sei o que. O reino dos céus é semelhante a um. Enfim, as parábolas lá do filho pródigo, as parábolas do semeador, parábola. Enfim, várias parábolas que eu não coloquei na minha brainstorm, então eu não lembro de trazer para vocês. Mas enfim, lembra que Jesus sempre trouxe uma história? Quando ele queria explicar alguma coisa, ele traz uma história. E notem, gente, que muitas vezes eu não consigo trazer para vocês isso certinho. O certo seria a gente ter uma história para cada coisa que a gente vai explicar. Por quê? Porque a história, ela mexe com o nosso lado emocional do cérebro. Lembra aquela parte que eu falei dos dois lados do cérebro? A história mexe com a parte emocional. E mexendo com a parte emocional, quando você lembra daquela história, você lembra daquele aprendizado que você teve com a história. E isso é muito importante. Você lembra da história, lembra do aprendizado. Por isso que é muito importante que você encontre uma história de como trazer aquele conteúdo para o seu público. De como você vai trazer aquele conteúdo para evangelizar nas redes sociais. Como você. Entende? Uma história da vida para as coisas. E o nosso lado emocional começa a entender aquilo. Então, além de você estar falando com o lado lógico da pessoa, você vai estar falando também com o lado emocional, né? E vai ficar mais fácil para o seu público entender. Porque quando ele estiver olhando, ele não vai ficar ali atento a ti simplesmente porque precisa escutar o seu conteúdo, mas também porque foi chamado a atenção do lado emocional dele para que ele consiga entender. Então, encontrar uma história depois de você ter produzido seu conteúdo é muito importante. Por que é muito importante? Porque vai fazer tudo isso que eu falei para vocês, certo? Então, encontre uma história que resuma mais ou menos aquele teu conteúdo. Pode ser uma história da sua vida, que nem eu falei do celular. Pode ser uma história como Jesus fazia, tipo, uma situação hipotética. É assim que fala hipotética? Acho que é, né? Uma situação hipotética. Acho que é. Uma situação que, sei lá, que nem Jesus fez a parábola do semeador, né? Para que a gente possa ter um entendimento daquilo ali através de uma história. Ela não precisa ser uma história, digamos assim, que aconteceu na vida real, mas que consiga trazer o exemplo para as pessoas. Por isso que é muito mais fácil das pessoas entenderem quando elas conhecem, quando elas encontram uma história. Certo? Então, gente, a primeira coisa que você deve fazer é isso. Traga uma história para exemplificar tudo aquilo que você fez no brainstorm, no ranking, no trazer para o papel, para ficar mais fácil do seu público, então, aceitar e gostar daquele seu conteúdo. Certo? E depois disso, você pode fazer mais uma coisa. O que eu faço normalmente, tá, gente? Eu escrevo. Eu ia pegar minha Bíblia, mas minha Bíblia tá lá na sala. Enfim, na Bíblia, o que é a Bíblia? É um livro com várias histórias, com várias coisas. Depois deles terem entendido tudo aquilo que eles sabiam sobre o reino de Deus, eles escreviam. Olhem que normalmente a escritura, ela sempre foi feita depois do que aconteceu. Normalmente na Bíblia, né, a não ser as cartas que eram escritas para aquelas pessoas que estavam sendo escritas, mas os livros da Bíblia, os livros históricos, normalmente o que acontecia? Acontecia que as pessoas contavam a história, contavam, e depois de tanto contar, eles sabiam que eles tinham que colocar aquilo de uma forma que se perpetuasse. Então eles escreviam sobre aquilo. E além de trazer para o papel, que nem eu tinha falado antes, essa questão que eu quero falar para vocês, que é muito importante, é que nós possamos escrever tudo aquilo que
que a gente acha importante sobre os itens que a gente identou. Porque quando a gente vai fazer uma live, vai produzir um conteúdo, vai gravar um vídeo, a coisa que mais acontece na nossa mente é que a gente começa a ter aquele branco. Já ouviu falar daquele branco? Nossa, tu vai fazer alguma coisa, tu tá, sei lá, tu vai estar numa entrevista de emprego, a pessoa te pergunta, tu sabe a resposta e te dá aquele branco. E tu pensa, meu Deus, que burro, como é que pode eu não lembrar disso? Eu lembro, tá aqui na ponta da língua. E tu não lembra disso. Por que acontece isso, gente? Porque muitas vezes a gente não anotou, a gente não escreveu aquilo que é importante. Se você quer ter mais segurança, escreva linha por linha. Gente, pra mim fazer a live que eu precisava de 5 horas, lembra que eu falei que às vezes eu demorava 5 horas pra fazer uma live? Quando me tem falta de conteúdo, eu preciso de um tempo assim pra fazer. Pra mim fazer uma live que eu consiga produzir um conteúdo bom, eu só consigo se realmente eu consigo pensar naquele conteúdo e expor aquele conteúdo. Então uma maneira de trazer pra fora é anotando. Muitas vezes eu escrevo tudo. Como se eu estivesse falando, como se eu estivesse falando com vocês aqui no Instagram. Eu vou escrevendo lá, pra mim, evangelizar nas redes sociais, eu primeiro penso num assunto, depois eu coloco no papel, e daí para colocar no papel é importante por isso, por aquilo outro, porque senão a gente não consegue fazer a nossa live. Enfim, tudo isso que eu falo pra vocês, eu escrevo completo, como se eu estivesse falando pra vocês. Como se eu estivesse fazendo a live, como se eu estivesse produzindo, falando agora o conteúdo. Porque depois, na hora de eu trazer, fica muito mais fácil. Por mais que talvez eu não use, não leia aquilo que eu tinha escrito, fica muito mais fácil, porque o meu cérebro começa a lembrar daquilo lá, e eu começo a pegar pontos daquilo e começo então a trazer esse entendimento de uma forma pronta e fácil para que vocês possam entender. Certo? Depois de que eu faço tudo isso, gente, daí eu consigo vir e falar para vocês e ter essa live, consigo expor os meus pensamentos e mostrar para vocês enfim, como evangelizar e como fazer as coisas, enfim, todas essas questões. Tudo isso porque eu tomei uma atitude que é simplesmente colocar no papel, depois eu faço um brainstorm, depois eu ranqueio, depois eu procuro uma história que tenha a ver com aquele assunto, depois eu trago à luz para clarear, escrevendo mais sobre aquilo, e daí eu fico pronto para falar com vocês, para que a gente possa juntos evangelizar na internet. Certo, gente? Se você tem alguma dúvida, eu te peço de novo que tu coloque nos comentários, tanto aqui no Facebook quanto você aqui no Instagram. Coloca nos comentários ou me manda um direct no Instagram. Se tem alguma crítica, alguma coisa, pode mandar, reclama aí. Glória a Deus, tá bom? É muito importante que a gente saiba o que está sendo bom e o que está sendo ruim também, para que a gente possa melhorar. Certo? Eu agradeço quem ficou comigo aí, agradeço você do Facebook, agradeço você do Instagram. E na semana que vem, às 6h30 da manhã, Projeto Apocalipse novamente. Mais coisas sobre como eu produzo meu conteúdo. Semana que vem eu vou falar para vocês como eu coloco então o conteúdo nas redes sociais. Não é simplesmente postar, não é simplesmente vir aqui, dar um cliquezinho ou simplesmente vir aqui gravar uma live. Eu quero mostrar para vocês passo a passo aquilo que eu faço e aquilo que eu penso para conseguir postar e fazer um conteúdo bom. Então, até semana que vem, que Deus abençoe vocês e continuamos, né, em oração, unidos em oração. Deus abençoe, gente. Até mais.